confundindo, por exemplo, às vezes num contrato. Tá o homem já vem ali com um histórico fodão, a mulher tá chegando e quer receber igual. Aí fica essa crítica. Só que é o seguinte, legalmente, se você tá exercendo o mesmo cargo que outro homem na sua empresa, você tem que receber igual. E eu nem acho que isso seja justo nem pro homem nem pra mulher. Por quê? O que é que você entregou de resultado? Qual o seu histórico? Não, é igual. Até limita, às vezes, a Mas própria você viu mulher. na própria seleção brasileira que as meninas ganhavam menos que os... Porque elas não dão o retorno financeiro que os homens dão. É natural. Tá, É mercado, tipo, é a mesma coisa. Você, entrar você tá com uma empresa que ela tem a capacidade de faturamento mensal de R$ 2.000, uma empresa tem um faturamento de 100 mil. Você não vai receber a mesma coisa das duas. Ou como trabalhando com o marketing dessa empresa, você não tem como cobrar a mas foi mesma uma coisa. luta delas e eu acho plausível, porque, tipo, elas estão ali fazendo o papel delas, elas estão representando a nação, né? É, mas não tem como Se vai cobrar. dar certo. Tipo, se dá 1 milhão de lucro, como é que você vai dar 1 milhão para cada uma? Vai tirar de onde? São empresas Sim, mas não é a privadas. própria CBF que paga? Independente dos patrocínios? Mas e o retorno que elas trouxeram? Essa é a grande questão. Enquanto um homem, porque Neymar recebe 100 e lá vai colocar milhões. Tudo que o cara Ah, faz um claro, é retorno em prova. diferente. Eu vejo isso aí de uma forma Ou seja, um diferente. dia desse Mas tava. eu tô falando de uma instituição que tem mulheres e que tem uma seleção feminina e uma seleção masculina. Mas é uma Ponto. instituição particular, ela precisa de Certo, rendimento. certo, mas tá errado. No meu ponto de vista, tá errado. Se elas estão ali, aí problema da empresa. Pronto, então ela devia ter botado na justiça. Não ia dar em nada, porque é Então, assim, elas não trouxeram, não era o mesmo campeonato, não tinha o mesmo faturamento de tudo. Tipo, não tem. Sabe o que é uma coisa que eu acho impressionante? É o seguinte, as mulheres usam, muitas mulheres usam justamente essa questão do futebol, mas quando você pergunta quantos jogos da seleção brasileira feminina teve esse ano, não vou lhe fazer essa pergunta, não se não me preocupe. faça, porque não é a minha vibe. Nenhum assiste Por exemplo, eu sou flamenguista e e não assisto sabe. só, eu só assisto só em decisões. Eu quase não assisto também o Corinthians, não, uma Pronto, vez então eu não. não posso nem falar disso. Mas a grande Mas é um questão é que às exemplo que eu vezes trouxe, que acabam foi uma coisa que confundindo, foi. plausivíssimo, mas eu digo que às vezes acabam confundindo a questão de você dar um retorno e a questão de querer paridade. Como é que, por exemplo, como é que Marta? Marta talvez seja até melhor do que Neymar. Na minha opinião, talvez ela seja até melhor Eu não sei. do que Neymar, que é a melhor jogadora que já existiu. Eu Só que é sei. o seguinte, ela dá o retorno que Neymar dá? Por exemplo, pega uma empresa, bota a camisa no Spoke em Neymar e um em Marta. Talvez o futebol feminino não seja tão, como você falou agora, visto como o feminino, então talvez em cima disso. Mas eu acho assim, como instituição CBF, elas têm que ganhar o mesmo que o outro ganha. Bom, aí individualmente cada um vai depender do seu desempenho, ponto. Então, o que a gente vai discutir no Ela Pode, exatamente isso. A gente quer falar sobre pautas feministas, porque na realidade, Yuri, existe é impressionante como as próprias mulheres não são conhecedoras do que seja o feminismo. Porque na hora que se fala feminista, essa palavra, elas têm até medo. Eu estava numa reunião de mulheres e quando ela foi falar a palavra, não, porque nós somos feministas, olha, mas não é feminista, assim, meio. Então, eu já não me senti tão inserida ali dentro. E ali eu me dei vontade de fazer. Sabe por quê? Porque, veja bem, o que é o ser feminista? Feminista nada mais é do que essa luta que a gente já vem há anos por votar, por trabalhar, né? Por todos Voltar foi a primeira, foi a foi a primeira primeira grande, onda. né? Você usar A anticoncepcional, segunda foi a, a liberação, a sexualidade aberta, digamos né? assim. Então, assim, E a terceira eu então esqueci. essa palavra, ela mexe muito com as pessoas porque elas associam essas palavras às feministas radicais. E dentro do feminismo, existe várias vertentes. E você tem que encontrar qual é a que te representa. É porque o problema é que tem aquela onda, né? Que uma hora bate aqui e bate aqui. Aí Não, você não sabe onde. não, é porque assim, elas confundem com as feministas radicais. Eu respeito, mas não é a minha vibe. A minha vibe, Yuri, é da gente estar falando aqui de igual por igual. Da gente estar discutindo assuntos abertamente, Sem mansplaining. sem mansplaining. Então, assim, é isso. Então, o que eu quero trazer pro o Ela Pode é porque eu quero trazer mulheres que não têm visibilidade dentro da nossa sociedade para que elas venham ter. Por exemplo, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eu recebi uma homenagem da querida Jo Carvalho, que é vereadora Veio da... aqui, inclusive. Adorei a- ela. Então, a Jo foi a primeira negra vereadora da história da Paraíba, Mulheres, por que vocês levaram tanto tempo pra né? eleger uma? E aí eu entrei lá
E fiquei olhando para aquelas fotos e falei, caramba, tinha o que? A Dani, que é hoje a senadora, a Maria Barbosa, que foi uma mulher, né, de muitos anos, né? Enfim, que esteve lá representando, né? Mas cadê as mulheres dali? Cadê a nossa representatividade? Né? Então, muitas mulheres que estão sendo empreendedoras, que fazem papéis maravilhosos dentro da sociedade, em todos os aspectos, de saúde, de empreendedorismo, enfim. Então, eu queria dar visibilidade a essas mulheres, fazer com que a sociedade olhasse, caramba, tem uma mulher por trás disso, porque muitas vezes a empresa tem lá o homem e a mulher meio que de coadjuvante, quando na realidade ela tem o mesmo papel dele. Mas todo mundo, quando fala dessa empresa, não fala dela, fala dele. Sim. Então eu quero trazer essa mulher, mostrar que ela tá lá dentro, junto com ele. E que aquele império foi construído pelos dois. Mulheres são sensacionais. Entendeu? E que muitas vezes só tem a cara do homem. Então, ela pode. É um podcast. É um podcast para falar sobre essas mulheres de Campina Grande. Promissor, viu? Entendeu? Então, assim, eu queria que as mulheres não tivessem medo de falar. Eu sou feminista. Porque se nós votamos hoje, se nós usamos pílulas anticoncepcionais, se nós chegamos aonde nós chegamos, estamos ocupando os nossos lugares, é porque mulheres morreram, mulheres lutaram para que nós chegássemos até aqui. Eu não queria que essa palavra fosse um incômodo. Entende? Eu queria que essa palavra fosse falada sem medo. Tem um fato histórico engraçado, que eu não queria nem estar interrompendo. Não, mas fala. Tipo... Mas assim, teve um momento lá, se não me engano, foi com Stalin ou foi com Lenin, que eles deram o total apoio a essa segunda onda, que foi a onda mais próxima da sexualidade e tal, tal. Só que chegou num ponto que ele olhou assim e disse, meu amigo, até pra gente isso aqui não tá dando certo, a maneira que chegou, porque começou a cair a produtividade da sociedade, foram diversos fatores que eles tiveram que voltar atrás nessas pautas relacionadas à sexualidade, gênero e também proteger mais a família, porque quando tinha esse aspecto familiar, a produtividade e outras coisas acabavam aumentando. Então eu lembrei desse contexto e eu só falei aqui, mas eu corto essa parte aí. Mas então, eu vejo que esse espaço, ele precisa ser ocupado, ele precisa ser falado, ele precisa ser mostrado. Certo? Então, assim, a gente não tem muitas mulheres, por exemplo, nesse aspecto de política, por exemplo, eu vejo muitas mulheres que são casadas e que vinham no meu Instagram, olha, meu marido não tem coragem de dizer pro marido que ia votar no Lula. Então, olha, Regina, eu sou casada, mas eu não posso dizer que eu voto, mas eu voto no Lula, porque aqui é assim, assim, assim. Então, tipo... Mas isso aí não é uma coisa, porque, por exemplo, sabe o que, é que eu acho? Sabe qual é a minha percepção? Minha família inteira de mulheres extremamente fortes, potentes e capacitadas. São paraibanas. Cearenses, mas vieram todas pra cá. E são extremamente fodas, é a melhor palavra. Todas elas levaram família, levaram tudo nas costas. Por exemplo, minha avó ficou com 4 filhos. Meu avô desapareceu no meio do mundo. E ela fez todos obterem sucesso, cuidou de todos e tudo mais. Quantos casos a gente tem nesse Brasil? Pois é. Né? E a grande questão é que elas não tipo, elas não exageram. É porque fica complicado de explicar agora. Mas fala, não te preocupa. Assim, elas não precisam estar participando de um movimento. Porque muitas vezes a gente tem que é uma coisa que eu acho que é até interessante isso na pauta, que é o seguinte, muito mais é uma percepção que ela própria precisa ter do poder dela. Sim. Do que esperar a opinião dos outros. Sim. Se a mulher quer pegar e usar o bichinho dela do jeito que ela quiser, ela tem que liberdade. ficar preocupada com o que é que o vizinho da frente vai... Mas a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, assim, onde o menino pode chegar, mexer no pintinho dele e ficar durinho, e o pai, olha, fulaninho, que lindo, papapá, papapá. Isso já começa uma diferença muito grande. E aí, quando é a menina, não mexe. E tem essa descoberta, né? A idade da descoberta.
né? Não pode mexer. Olha, não mexa aí. Então, nós somos ensinadas, desde criança,